Ser casca grossa é uma coisa, agora ser casca grossa ao ponto de nunca apanhar, aí é pra poucos, né? Você quer alguns exemplos? O Madara, o Aizen, o Kaido, vários outros aí são muito casca grossa, mas já apanharam feio também, concorda? Então agora é só pra falar daqueles que são simplesmente intocáveis, galera, ok? E que se forem tocados, foi tão pouco, tipo, que não aconteceu nada com eles, e foi como se uma brisa de verão tivesse passado, um ventinho, ok? Você quer saber quem são esses caras apelões? Então continua comigo, vamos lá. Ei, Nestrantes, Peter aqui pra gente falar daqueles caras hiper, mega, ultra, master fucker, casca grossa demais e que às vezes nem são os mais fortes do anime, mas nunca foram arrebentados na porrada, concorda? Quando você vê o anime, você acha que, porra, pelo menos vai cuspir um sanguinho, né? Vai voltar com o braço roxo, um cotovelinho ralado, mas nem isso acontece com essa galera. Como é que pode isso? Como é que pode? Alguns aqui, vocês podem jogar até a lua no cara, explodir a galáxia, que eles não estão nem aí. Tanto faz, tanto fez. Alguns não tem nem tanto poder assim, mas tipo, nem o arranhão de uma faca, um soco bem dado na cara deles, machucou os caras. E lembrando, galera, eu vou citar personagens levando em conta só o anime, ok? Então sim, talvez em algum momento específico, numa condição muito única no mangá, ele já apanhou. Mas no anime, ele é invencível e intocável. E outra coisa, também considerando o auge do personagem, né? Porque é óbvio que em algum momento ele apanhou, nem que seja em algum treinamento quando ele era criança ou algo assim, ok? Aí a gente vai invalidar o cara que é, sei lá, o maior espadachim do mundo. Um guerreiro supremo, mega casca grossa só porque ele treinou quando era criança. Aí eu estaria de sacanagem com a cara de vocês. Não pode fazer assim, ok? Então vamos lá, tudo bem esclarecido onde vocês estarem pedindo nos comentários, hein? Vamos pra lista? Vamos lá. Sakamoto. Não tem como, né? O Sakamoto é um cara praticamente perfeito em todos os aspectos e acaba sendo muito divertido, né? Como é que ele brinca de fazer o impossível, até parecer uma coisa bem possível. Tipo, o impossível pra ele é totalmente possível. Ser igual ao Sakamoto é praticamente o sonho de qualquer um na escola. De ser o cara mais pica das galáxias e que é praticamente um ninja completo. Mesmo se ele for empurrado e estiver prestes a cair, ele vai fazer uma força centrífuga tão forte com os braços que ele vai voltar a ficar em pé, novinho em folha. Ou vai simplesmente desviar do ataque de todo mundo e usar um canudinho como arma pra acertar o ouvido de alguém no meio da porradaria. É sacanagem, né? Bungo Stray Dogs, Fyodor. Sabe quando inventaram o termo amigo da onça? Ou que chamaram alguém de cobra pra falar que você confia até num tijolo, mas não confia nessa pessoa? Pois é, o Fyodor é esse tipo de cara. Com a inteligência única desse cara e a habilidade mega pelona dele, o Fyodor consegue ficar sempre ileso de tudo praticamente, tá? Isso porque se alguém encostar nele, a pessoa simplesmente morre. É um one hit kill, sem choro nem vela, acabou. Com ele ainda dando risada da cara da pessoa que morreu. Welcome to Demon School, Iruma-kan. Iruma. O Iruma, mesmo numa escola cheia de demônios, né, com ataque de dragão, tudo mais de bizarro, tudo mais de perigoso que existe, ele não apanha nunca, simplesmente pela habilidade de conseguir desviar de tudo, é isso. Tudo que é jogado contra ele, o Iruma consegue desviar automaticamente, deixar todo mundo de queixo caído, babando, né? Essa, inclusive, é uma habilidade que aparece em poucos animes, concorda? Mas sempre é muito maneiro de ver isso. Eu acho até que vale até uma menção honrosa pro Kiro de Hunter x Hunter. Porque desde quando o Kiro usou o Godspeed dele pela primeira vez, ele ficou intocável também. E praticamente pelo mesmo motivo de conseguir desviar de forma automática dos ataques. E nem o Yuppie, que era muito casca grossa, chegou a relar nele. E, infelizmente, o Kiro não entrou nessa lista porque ele, infelizmente, já apanhou pra caramba antes. Não foi uma ou duas vezes, não. Foram várias mesmo, tá? Mas se a gente considerar o Killua no Godspeed, finge que ele tá aqui, beleza? That time I got reincarnated as a slime. Meeting. Outra menininha de anime super poderosa, porque aparentemente é disso que o Japão mais gosta, né? Adora botar essas menininhas casca grossa. E no caso da Mirin, ela também é outra que nunca precisou se preocupar em enfaixar bracinhos, sentir o prazer que é o mertiolate no joelho. Não. Mesmo quando ela apanhou, a gente viu que ela era tão casca grossa que não recebeu nenhum dano, nadinha de nada. E quando precisaram do poder dessa pirralhinha, ela simplesmente destruiu e mostrou que é uma das personagens mais casca-grossa do anime. Isso porque o anime do Slime ainda é um anime cheio de gente overpower, né? One Piece, Dracula Mihawk. Galera, o Mihawk é um dos mais casca-grossos de One Piece. E pra ser rival do Shanks, não é pra menos, né? O cara alcançou um nível de perfeição tão grande com a espada e um poder de batalha tão absurdo que nenhum comandante de Yonko dá medo nesse cara, no Mihawk. E quem sabe o olho dele não é desse jeito por causa do haki de observação absurdo dele. Mas vai saber, né? Quando o Zoro abrir um olho, ao invés de ser um Rinnegan, vai ser um olho de falcão. Apesar de fazer sentido, não é nada confirmado. E sim, galera, até hoje, depois de mais de 1000 capítulos, o Mihawk não apareceu direito no anime. Eu sei disso. Mas toda vez que ele apareceu, foi pra imitar.
e nunca chegaram nem perto de machucar esse cara, você sabe disso. Ser o melhor espadachim do mundo não é pra qualquer um. E hoje em dia ainda tem gente que diz que o Mihawk é nível Yonko. Pô, galera, tão de sacanagem. Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo. Se a gente tá falando de personagens que são casca grossa e que nunca apanham, não tinha como a gente não dar um jeito de falar do Satoru. Vocês sabem disso, vocês conheceram nesse canal. E eu sei que já esbagaçaram ele, é claro que eu sei. Mas isso é passado. Com a habilidade agora de manipular o espaço para criar uma distância infinita entre ele e o inimigo, o Satoru é um dos caras que passeiam no campo de batalha. E que se tiver que se preocupar com alguma coisa, vai ser com alguém que tá perto dele que ele tem que proteger. Porque com ele mesmo, né, não tem, tipo, a mínima preocupação. Mas se preocupar pelo quê? Pelo contrário. A preocupação dos vilões é em não ter que lutar contra os poderes invencíveis do Satoru. The Disastrous Life of Saiki K. Saiki. Simplesmente um cara que poderia destruir a lua sem o mínimo de dificuldade. Mas sem o mínimo esforço mesmo, sabe? Que faria isso com uma cara de tédio. Como se fosse você buscando um cafezinho no trabalho. Mesmo assim, o Saiki se foca em tentar viver uma vida normal e dando um jeito de suprimir os poderes telecinésicos que deixaria até a Tatsumaki de queixo caído pra tu ver o power que esse cara tem. Boruto, Daemon. Galera, o Daemon é um dos maiores monstros do mangá de Boruto atualmente. E eu tô abrindo uma sessão pro mangá de tão apelão que ele é, ok? O Daemon é tão apelão que eu fiquei em dúvida se colocava ele aqui ou na frente do próximo da lista, que vocês vão ver. Mas eu fiquei com medo de ser linchado em praça pública, eu sei como é que vocês são. E o Daemon também tem uma habilidade de manipular o espaço e o tempo, mas no caso dele, o Daemon manda de volta pro inimigo aquilo que tentaram fazer com ele. Então vamos lá, se alguém, tipo, aponta a arma pro Daemon e tá prestes a apertar o gatilho, quando esse alguém decidir apertar o gatilho, a bala vai simplesmente aparecer na cabeça da própria pessoa. Ou seja, ele manipula o tempo daquele objeto, daquela coisa. Se alguém tenta jogar uma faca nele, tipo, a faca vai aparecer cravada onde a pessoa mirou, mas nela mesma, entende? E assim com qualquer coisa que tentem fazer com ele. Não é que a bala é disparada, percorre o espaço e de repente volta pra pessoa. Não é isso. A bala vai literalmente, simplesmente aparecer na cabeça da pessoa. Como mágica mesmo. One Punch Man, Saitama. Galera, eu até ia colocar a Tatsumaki aqui, porque tipo, também faria sentido, né? Por que não? Mas na boa, não tem como a gente considerar que o Saitama apanhou do Boros. Fala a verdade. Ok, eu sei, ele tomou uma bicuda e foi parar lá na lua. Mas pô, literalmente levantou e voltou como se nada tivesse acontecido. Voltou e humilhou o Boros. Aquilo não foi nada. Aquilo não dá pra considerar aquilo como ele ter apanhado. Sério, não dá. Aqui a gente tá falando de ser esbagaçado na porrada. Isso nunca aconteceu com o Saitama e na boa não vai acontecer. Até porque ele mesmo queria até que, né, tivesse tempo de apanhar. Mas na boa, o murro dele só e acabou. Já é mais do que o suficiente. E agora chegamos ao top 1 do ranking. Já comece a rufar os tambores, editor. Pois é, temos alguém mais forte que o Saitama. Dragon Ball Super, Whis. Galera, eu já vou deixar claro que eu não vou nem considerar aquela mordida que ele levou do Goku. Fala sério. Aquela não conta. Pô, fala a verdade, né? Não tem como ter outro em primeiro lugar. O Whis simplesmente passeia contra todos os inimigos dele, como se todos fossem criancinhas que ainda estão aprendendo a andar. A gente tá falando, porra, só de personagem de destruir de Galaxy Buster, né? Aquelas coisas de destruir galáxia, até o universo. Olha o Bills, né? E ele mesmo derrubou um deus com pescotapa. Porra! O poder de um anjo de Dragon Ball tá em outro patamar. E por isso o Whis lidera o ranking dos personagens que nunca apanharam. O Whis é outro nível, não tem como. Não vou negar que o Saitama a gente teria que descobrir mais pra ver se chega nesse nível. Vamos esperar acontecer as coisas no anime, o desenrolar da obra toda, mas o Whis a gente sabe do que ele é capaz, a gente sabe com quem que ele tá enfrentando, né? A gente não viu o Saitama enfrentar ninguém desse nível de poder. É aberta a discussão. Faltou alguém na lista? Quem que você acha aqui que nunca apanhou anime e de repente nunca vai nem apanhar? Quem sabe a gente não faz uma lista 2? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, porque eu vou continuar trazendo esse tipo de lista pra vocês. E essa lista aqui eu quero fazer uma número 2, com as informações que vocês derem. Então vocês têm que estar inscrito com o sininho pra pipocar a notificação no teu celular e você assistir. Você só assiste os vídeos que vocês quiserem, por isso que é importante a notificação. Obrigado, galera, até a próxima. Fui!